Como a corrida de rua vai te ajudar a ser menos ansioso em 2026? Sim, seja bem-vindo aqui ao meu canal, aqui Treinador Britão, falando diretamente com você. E vamos lá, já entrando aqui no nosso tema, se você sente ansiedade, depressão, qualquer tipo de doença emocional, você caiu nesse vídeo e tudo tem um propósito, tá? O exercício físico, né, não só a corrida, ajuda muito nessa questão da saúde mental. E assim, eu já recebi relatos de muitos alunos, muitos mesmo, que me falam, olha, poxa, treinador, depois que eu comecei a treinar corrida, depois que eu comecei a me dedicar a um esporte, minha saúde emocional mudou completamente. Então sim, o exercício físico, ele ajuda muito na sua saúde emocional. E olha só, vim falar aqui com você sobre algo bem importante, que é fazer exercício quando você tem algum quadro de saúde emocional. Talvez você não tenha passado por um psicólogo, por um psiquiatra, e a primeira coisa que essas pessoas, esses profissionais falam quando você tem algum desses quadros de saúde emocional é que você precisa ter um treinamento físico, independente de qual seja musculação, seja natação, seja corrida, seja dançar. Mas é óbvio que eu tô aqui falando como treinador de corrida e eu vou te falar sobre corrida, tá? Relembrando, já recebi diversos relatos de alunos que me falaram, poxa, treinador, eu estava com depressão depois que eu comecei o treinamento de corrida, minha depressão curou, não tive mais nenhum sentido, nada nesse sentido. E, sendo bem sincero, vários alunos também já me relataram da questão da própria ansiedade, que não é um nível abaixo da depressão, mas é uma coisa do nosso dia a dia, tá? Hoje o mundo ele está mais ansioso, as coisas acontecem mais rápido, o próprio estímulo através das mídias sociais, né, deixam a gente mais ansiosos. Isso é normal, isso está acontecendo e todo mundo, isso já é uma realidade, todo mundo sabe. Eu sei e você sabe, mas olha só, isso acontece porque muitas vezes a gente não consegue descarregar essa ansiedade em alguma outra coisa, tá? Então sim, hoje o mundo está mais ansioso, você aceitando ou não, a gente está mais ansioso ou não. Tudo parte de um princípio que a gente precisa ter uma consciência de que o esporte ele é utilizado como ferramenta para você ter menos casos de ansiedade, menos casos de depressão. Sim, a corrida ajuda e tem vários estudos falando sobre isso. Ah, Britão, me cite aí o estudo. Depois você pode pesquisar, existem vários estudos aí, tá? Eu não vou citar aqui porque a ideia não é ter algo técnico aqui para você, nossa, essas palavras aqui são maravilhosas, só para te falar que isso de fato ajuda. E sim, ajuda. Eu mesmo, na minha própria vida, né, vejo como no meu dia a dia, na minha rotina, a corrida, ela me ajuda a ser menos ansioso. Nunca tive depressão, mas em alguns momentos da minha vida eu fui muito ansioso. Tive alguns quadros de ansiedade, ansiedade pequena, do dia a dia. Por exemplo, né, no ano passado, ano de 2025, estava eu, minha digníssima esposa, toda a minha família, né, meu filho, enfim, na ansiedade para comprar uma casa. Demos início ao processo e tudo mais, e uma casa não dava certo, e enrolavam, não dava certo, e eu comecei a ficar mais ansioso. Aí eu fiquei percebendo que nos dias que eu não treinava corrida, eu acabava ficando mais ansioso, aguardando uma resposta, aguardando alguma coisa. Precisava acontecer alguma coisa, porque eu já não estava conseguindo ali segurar a minha ansiedade nessa questão, na questão da própria casa, na compra da casa. E isso aconteceu muitas vezes. E aí eu comecei a perceber, nossa, no dia que eu treino, eu esqueço um pouco desse problema que eu estou passando, né? Eu esqueço um pouco dessa ansiedade que está acontecendo, por essa ansiedade de comprar a casa, que era algo que nós queríamos muito. E sim, depois de um longo processo de, acho que 5 meses mais ou menos,
acabou aparecendo uma outra casa, a casa inicial que a gente tinha gostado, não tinha dado certo e tudo mais. E depois de 5 meses acabou dando certo e hoje esse estúdio aqui já é na minha casa, oficialmente, né? Casa que nós compramos em 2025. E eu percebi que no processo, de fato, a corrida me ajudava muito. Não só na questão, nessa ansiedade específica da casa, mas, poxa, na minha própria rotina, o treinamento de corrida, ele é muito importante. Eu vejo que no dia que eu não treino, nossa, meu dia ele começa diferente. Eu tenho a tendência, gosto muito de treinar pela manhã. Praticamente a primeira coisa que eu faço do dia é treinar. E quando eu não faço isso por algum motivo que seja, por exemplo, hoje mesmo, não deu certo treinar, e eu percebi que, nossa, o meu dia ficou diferente. Até por isso que eu tive essa ideia de gravar este vídeo, que quando eu não treino corrida, toda a minha vida fica diferente, né? Em questão de paciência, ansiedade, a nossa própria capacidade, não sei, assim, pra mim, se eu não treino naquele dia, é como se eu não tivesse dado play no dia, é basicamente isso. E em diversos momentos da minha vida, eu percebi que a corrida me ajuda muito, em alguns momentos que eu estava ansioso. De novo, nunca tive depressão, mas em muitos momentos que eu estava ali ansioso por alguma coisa que acontecesse, alguma coisa do dia a dia, alguma dificuldade de fato, né? Porque muitas vezes as ansiedades elas estão ligadas às nossas dificuldades de se relacionar emocionalmente com aquele problema, ou querer se livrar daquele problema. Então, percebi que, poxa, a ansiedade muda muito quando eu treino corrida. E se você quer treinar corrida, se você deseja melhorar sua ansiedade, sua depressão, use o esporte como ferramenta para isso. Não estou dizendo que é um passe de mágica, que você vai começar a correr e sua depressão vai sumir, ou sua ansiedade vai sumir. Não, mas elas vão ser mais fáceis de serem ultrapassadas com essa ferramenta, tá? Lembrando que não só a corrida, não só o esporte vai te ajudar nisso, mas também a sua alimentação, o seu sono, a sua rotina, de fato, uma boa rotina. Eu não estou falando de rotina de alta performance, nada desse tipo, mas você ter uma boa rotina com bons hábitos vai fazer tudo ficar mais fácil, tá? Além, óbvio, de procurar ajuda com um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, mas não deixe de cuidar da sua saúde emocional em 2026. Se você quer começar na corrida, se você caiu nesse vídeo e não sabe como começar na corrida, presta bem atenção agora que eu vou ensinar você a começar o jeito certo na corrida. Como que você deve começar a correr? Você não deve colocar o seu tênis, o que você não deve fazer? Primeira coisa, você não deve colocar um tênis e sair correndo como um maluco. Não, isso não funciona e vai dar errado porque você corre muito risco de se machucar, se lesionar fisicamente, tá? Como eu recomendo iniciantes começarem na corrida? Comece com 1 minuto de corrida por 4 minutos de caminhada. E você faz isso aí até dar 30 minutos. 1 minuto de corrida, 4 minutos de caminhada. 1 minuto de corrida, 4 minutos de caminhada. Até dar 30 minutos. Você vai correr ali no total 6, 7 minutinhos, tá de bom tamanho para o seu primeiro treino. E aos poucos você vai aumentando isso. Opa, tá ficando fácil correr esse 1 minuto? Vou aumentar, vou correr 2 minutos e vou diminuir um pouquinho esse descanso caminhando para 3 minutos, por exemplo. E aí você faz 35 minutos. E assim você vai aos poucos dando os passos. Isso a gente chama de progressão, que é você começar devagar e aos poucos ir colocando mais intensidade, seu corpo vai entender melhor e você vai conseguir correr. E olha só, se você quer talvez aí correr os seus 5 km, chegar a correr os seus primeiros 5 km, você faz esse processo que facilmente depois de 2 meses e meio, 3 meses, você vai estar correndo 5 km sem precisar de nenhuma caminhada, tá bom? É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se em 2026 você está nessa busca de ter uma saúde emocional melhor, espero que esse vídeo tenha te ajudado e use o esporte como ferramenta, como uma das ferramentas para você ser menos ansioso e, quem sabe, até te ajudar na sua depressão. É isso, Treinador Britão aqui.
Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando que aqui embaixo tem os meus links de treinamento. Se você quiser, se você já corre, quer melhorar a sua corrida, se você tem também a minha planilha Correndo 5 km em 12 semanas, que é uma planilha para você conseguir chegar nos seus primeiros 5 km. Tem aqui no link abaixo também. E é isso. Bora pra cima. Obrigado pela paciência e presença aqui nesse vídeo. Deixa o seu like. Ficou com qualquer dúvida aqui? Manda aí nos comentários que eu mesmo respondo um por um. E grande abraço. Feliz 2026. Bora pra cima.